como é fazer um dia de personagem vivo? Suei só um pouquinho. Olha só quem eu vou ser hoje, o Pato Donald. Vamos lá se arrumar? Primeiro, vamos colocar esse macacão amarelo por baixo. Agora minha barriga e o rabo. Eu boto o óculos, vocês sabiam? Meus pés não podem faltar. Ai, eu tô gigante, 242. Peguem esse meu look. Luvas. Vejam só, eu sou barrigudo. Dá uma volta. Caramba. Tava querendo reverse teu palpitão. Toma. Take your mouse.